Ô, pessoal, beleza, viu? Ô, gente, deixa eu falar uma coisa. Eu só depois que eu vi que vocês não estavam tendo acesso às atividades que eu tinha colocado lá, né? Porque precisava aceitar vocês. Mas eu já resolvi isso daí, já coloquei. Eu ainda não coloquei a de hoje, mas eu vou colocar, depois que acabar nossa aula, uma atividade de hoje, com três questões só, né? Fazendo aos pouquinhos assim. Mas aí depois vocês olham lá, tá? E quem não fez, pouca gente fez, mas tudo bem. Eu recebi, viu? As suas eu recebi. Eu vi lá. Não, eu vi pouca gente fez, mas tudo bem, né, gente? Vocês, cada um vai no seu ritmo aí, né? A gente vai colocando lá as coisas para vocês fazerem, mas cada um vai fazendo no seu ritmo, que também vocês têm um monte de coisa para fazer da outra escola. Tá acabando o bimestre agora, né? Provavelmente vocês estão cheios de atividade para fazer. Hum. Mas quem fez eu achei legal. Eu li lá, eu gostei das respostas. A maioria foi muito bem, assim. Deram uma coisa importante, deram respostas completas lá. Isso é muito importante. Foi bem legal. Então, beleza, ó. Né, vamos já começar sem. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar, viu? Quem tiver. Mas vamos lá, vamos começar então. O que que eu pensei em fazer hoje, ó? Só pra gente organizar o nosso tempo. Eu vou acabar de falar o que eu tinha falado na aula passada, que eu não terminei, né? Acabou o nosso tempo antes de eu concluir uns dois ou três slides que faltava, só pra gente acabar. E aí, o que que eu pensei em fazer, ó? Ver se vocês concordam, né? Eu pensei em corrigir nessa, vamos dizer, duas aulas, vamos fazer uma separação. Nessa primeira aula, eu vou acabar de explicar aquilo lá, que é coisa rapidinha, 10 minutinhos. E aí eu pensei em corrigir aqueles exercícios que vocês fizeram do simulado lá, sabe? Aquele, da prova diagnóstica, aquele primeiros exercícios. Aí eu pensei também em talvez corrigir os exercícios que eu dei a semana passada para hoje. O que que vocês acham? Falem aí no chat, pessoal. Se vocês acharem que eu só corrijo um tipo de exercício e o outro eu deixo para corrigir outro dia, vocês que sabem, tá? Deixa eu só falar por quê, uma coisa interessante. Porque eu dou uma aula de conteúdo assim para vocês, que nem a da semana passada, né? Na segunda aula daí eu vou dar o conteúdo normal. Só que quando a gente lê os exercícios juntos, é assim, ó, uma coisa interessante da gente pensar. Quando a gente dá a aula do conteúdo, eu organizo tudo a cronologia, cada coisa tem um tempo, né? Só que quando a gente lê o exercício, às vezes aparece coisas novas, né? Vai aparecendo um monte de coisa. Então, lendo o exercício também é uma maneira de eu explicando as coisas para vocês. Uma maneira um pouco diferente de um conteúdo normal, assim, pelos slides, mas lendo os exercícios e vendo as opções e tal, é uma maneira da gente estudar também. Uma maneira de eu explicar porque algumas coisas não era aquela resposta. Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Demorou, então. Vamos lá, então. Peraí, deixa eu só abrir aqui. Ó, eu já coloquei os slides dessa aula lá no ClashCon, tá? Dessa aula de hoje. Então tem dois slides lá, o da aula da semana passada e os slides da aula de hoje. Só para vocês saberem o que que eu vou fazer, né? A aula passada, e o que eu vou terminar de falar agora para vocês, diz respeito ao quê? Ao discurso filosófico. Fala sobre o discurso filosófico, né? A aula que eu vou dar daqui a pouco para vocês vai falar sobre o nascimento da filosofia. O discurso filosófico é algo que vale em todas as épocas, esse discurso que eu estou falando para vocês, né? Agora, o nascimento da filosofia já tem um contexto mais exato, lá na Grécia, a gente vai discutir um pouco sobre isso. Mas só para vocês saberem, só essa separação, né? O discurso é uma forma mais abrangente de falar da filosofia, e o nascimento da filosofia é uma forma mais específica de falar sobre ele. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui. Gente, pode me interromper a hora que vocês quiserem, tá? Beleza, vamos lá. Ó. Só vou passar aqui os slides para vocês verem, darem uma rememorada, assim, darem uma olhada no que a gente estava falando. Ó. Eu mostrei aqui para vocês um pouco sobre o que eu vou fazer até a época dos vestibulares, né? Que esses aqui são os temas que mais caem, né? E aí a gente foi falando um pouco sobre o que é a filosofia, o que ela não era, né? De certa forma, a gente chegou numa seguinte conclusão até agora. A filosofia ela é um discurso racional que busca a verdade, né? Através de um questionamento, através da problematização, né, das coisas. E ela sempre tem um método. Foi aqui no método
que eu tinha acabado de falar para vocês, né? Então a filosofia é um discurso racional, né, que busca uma verdade através de questionamentos, né, e através de um método específico. Então isso que é importante vocês saberem, né? E aí eu dei o exemplo de alguns métodos para vocês, a dialética, por exemplo, né, o que é o método platônico. Aí ficou faltando então um pedacinho, ficou faltando eu falar mais alguma coisinha para vocês, que é o quê? Posso partir daqui já, pessoal? Vocês querem que eu dou uma revisada? Acho que não precisa, né? Eu acho que tá no Classroom. Sabe quem que tá colocando as aulas lá? É a Dani. Eu acho que ela colocou lá. Será que ela não colocou? Eu vou perguntar lá depois para ela. Aonde que estão as aulas gravadas? Eu vi lá no Google Drive, né? Mas vocês não têm acesso ao Google Drive, né? Eu acho que eu vou falar para ela colocar lá. Pode deixar, tá? Ah, então tá. Então vamos lá, pessoal. Ó. Então nem vou nem. É isso aí. Pensem nisso. A filosofia como um discurso, né? Como um discurso que busca a verdade através de um questionamento. Ela surge, lembra também, através do espanto, né? Do sentimento de ignorância perante o mundo, né? De pequenez. Ela surge através desse sentimento, né? Então vamos continuar, ó. Presta atenção. Vocês estão vendo a minha tela aí, né? Vocês estão vendo os slides, né? Tá vendo, gente? Só responde sim ou não, por favor. No... Sim. Beleza, obrigado. Porque geralmente fica vermelhinho aqui em volta e não tá vermelhinho. Mas beleza, então. Então, olha só, uma outra coisa importante da filosofia, né? Tô falando que ela é um discurso que tenta encontrar uma verdade no mundo, mas de certa forma é um discurso que principalmente vai ser o conhecimento de si. A filosofia ela tem uma ideia de que um dos grandes objetos de estudo da filosofia sou eu mesmo, né? É o meu ser, né? Eu sou um objeto de estudo da filosofia. Então, ó, dentro desse projeto filosófico, né, que é esse discurso que eu estou caracterizando para vocês, a filosofia é vista como uma atividade purificadora. Olha que interessante isso, pessoal. A filosofia ela é vista. Existe uma palavra correta, que é cartase. Vocês já ouviram essa palavra? Cartase é quando você está se purificando. Então, o conhecimento da filosofia, da atividade filosófica, é um conhecimento que te purifica. E aí, por causa disso, te aproxima de Deus. Lembra que eu falei para vocês, né? Isso daí vocês responderam muito bem, quem respondeu aquelas questões lá. A filosofia, ela não encontra a verdade, né? Ela não encontra a sabedoria. A sabedoria pertence aos deuses. Mas a filosofia tenta se aproximar ao máximo de Deus. E nesse caminho que eu me aproximo dos deuses, eu me purifico. Então essa é uma outra característica da filosofia. Ela é purificadora, né? Quase religiosa, né? Vocês percebem que a filosofia está uma relação muito forte com a religião aqui, né? Dá para perceber isso daí. E uma outra coisa, ó, agora presta atenção, isso aqui eu já falei um pouco na outra aula. Olha só, olha uma das frases do Sócrates, ó. Conhece a ti mesmo e conhecerá o universo e os deuses. Significa o quê? Né? Vê se vocês lembram disso, que é uma das coisas mais importantes. A mesma coisa que organiza o mundo, o mesmo logos que organiza o mundo, também me organiza. Então, se eu voltar o conhecimento para mim mesmo, tentar conhecer a mim mesmo, a organização que eu vou encontrar dentro de mim é a mesma organização do mundo. O logos que está dentro de mim é o mesmo logos do mundo. E isso significa o quê? Que se eu conheço a mim mesmo, eu conheço o universo, eu conheço o mundo. Conhecer a si mesmo é conhecer um pouco dos outros também, nesse sentido. Conhecer o que eu sou é conhecer as outras pessoas também. Por quê? Porque nós somos formados pelas mesmas coisas, né? Então isso é uma coisa, uma característica desse discurso também. É um discurso onde você conhece a si mesmo também e conhece o mundo. Existe relação entre o conhecimento de mim, né, o conhecimento de mim mesmo e o conhecimento do mundo. Uma outra coisa importante, sempre que a gente. Olha agora é uma coisa bem interessante, né? Que é a filosofia? Por exemplo, a gente tem um monte de ciências humanas, né? A filosofia, a sociologia, a história, a geografia. Que difere a filosofia da sociologia, por exemplo? Né? Alguém sabe qual que é a diferença entre filosofia e sociologia, por exemplo? Eu acho que a sociologia ela busca estudar os fenômenos sociais
Então, como eles ocorrem, de que modo eles ocorrem e por que eles ocorrem. Boa, Enquanto isso. a filosofia ela está preocupada em buscar a resposta do. Ai, como é que eu explico? Não exatamente a verdade, mas Aham. ela quer uma resposta do porquê aquilo acontece. Sim, pode falar a verdade, estaria certo, porque ela busca a verdade, ela acredita que existe a verdade, né? Pode falar isso. A única coisa é que nesse discurso que a gente está vendo, a gente percebe que o filósofo nunca encontra a verdade, né? Porque ele é muito questionador, é a natureza dele desconfiar das próprias verdades, né? Mas você falou certo, você falou bem. Mas quer ver, ó, vou complementar um pouco mais, ó. A sociologia, né? Estuda os fenômenos sociais, exatamente. A sociologia, ela faz um recorte dos fenômenos que ela vai estudar. Então, por exemplo, assim, quero estudar a relação entre familiares, entre pai e mãe. Estudar essa relação. Ela vai fazer um recorte. Aonde que eu vou estudar essa relação? Ah, vou estudar essa relação numa tribo indígena. Como que se dá os pais e as mães naquela tribo indígena? Não, vou estudar essa relação na nossa sociedade aqui agora. Não, vou estudar essa relação no Japão, sei lá, em algum lugar diferente. A sociologia ela faz um recorte da sociedade onde ela vai estudar. Por exemplo, se o sociólogo vai estudar a relação familiar entre os indígenas, ele vai perceber coisas que estão relacionadas só àquela sociedade. O filósofo não. O filósofo, quando ele vai falar de alguma sociedade. O filósofo, para começar, quando ele fala do ser humano. Ó, desculpa, deixa eu falar de novo para vocês entenderem melhor. O, o sociólogo, quando ele fala do ser humano, ele vai falar do ser humano de um ponto de vista social com um recorte feito. Por exemplo, o primeiro livro de sociologia que existe é do Durkheim. Vocês já ouviram falar? Chama O Suicídio. O que ele vai fazer nesse livro? Vai estudar o suicídio dentro da sociedade dele ali. Só que a filosofia ela vai estudar as coisas através de um ponto de vista aqui, ó, universal. Tudo que a filosofia for procurar saber sobre o homem não vale só para o homem dentro de uma sociedade. Ele vale para o homem, para o ser humano como um todo, como todos os seres humanos. Então, enquanto a sociologia ela limita a estudar um tipo de relação social, a filosofia, sempre que ela vai estudar, por exemplo, uma relação social, vamos supor assim, ela vai fazer com que ela vai pretender que essa relação seja universal, válida para todos os momentos. Quer ver? Vou dar um exemplo. Quando a filosofia vai estudar o poder, o que é o poder, sempre que ela falar sobre o poder, está relacionando o poder tanto no Egito antigo quanto nos dias de hoje. Por quê? Porque esse conhecimento da filosofia ele é universal, ele vale para todos os momentos, em todas as épocas. Por isso que eu tinha falado para vocês na aula passada que em filosofia não existe progresso. Porque quando Platão fala de filosofia lá há 2.500 anos atrás, ele fala sobre o homem de um jeito tão universal que vale para o homem, inclusive hoje, para o ser humano, inclusive hoje, né? Então, olha só, existe uma relação entre o mundo e o conhecimento de si, né? Dado que todas as coisas foram feitas por um princípio único e organizador. Esse princípio único é o que a filosofia está buscando, é essa universalidade, né? Quer ver uma outra forma de falar da filosofia? Ó, como o Aristóteles ele vai definir a filosofia. Ele vai falar assim, ó, a filosofia é o estudo das causas primeiras, né? É o estudo das verdades universais e imutáveis que regem o mundo. Isso é uma coisa importante, né? Então, ó, desse modo, a atividade filosófica deve ser o mais abrangente e profundo possível, né? Então, sempre que um filósofo vai pegar um objeto para estudar, ele vai tentar estudar esse objeto da maneira mais universal possível, falando dele de uma maneira bem universal. Vocês estão entendendo? Assim, dá para entender essa ideia de universalidade, né? Sim, dá para entender, pessoal, né? Essa ideia de que eu vou estudar o ser humano de um ponto de vista universal. O que vale para o ser humano agora, vale para o ser humano em todos os momentos. Peraí, deixa eu só por aqui para carregar. Beleza, então. E aí, olha só que interessante, ó. Se o discurso filosófico
ele busca essa. Então, o discurso filosófico, ó, recapitulando, essa é a última característica que eu queria colocar. Recapitulando, ele é um discurso questionador, né? Ele é primeiro, a filosofia é uma atividade questionadora que surge através da pequenez que a gente sente perante ao mundo, né? Do maravilhamento, quando a gente sente o Talmasian, né? Quando a gente tem aquele sentimento de maravilhamento, a gente reconhece nossa ignorância e busca uma verdade, né? Aí eu mostrei para vocês que existem vários tipos de verdade, mas a verdade da filosofia é aquela chamada aletheia, aquela que eu quero buscar o conhecimento, encontrar o que está escondido, né? Através de uma pesquisa, de um método, né? A filosofia ele tem um método a seguir. E o conhecimento que a filosofia pretende adquirir é um conhecimento universal, válido para todos os momentos. Por isso que a filosofia, ó, presta atenção, um conhecimento universal que sempre vale isso. O que lembra vocês? Um conhecimento que ele nunca muda. É um conhecimento certo das coisas. O que lembra para vocês? Uma outra palavra que não é filosofia, que é o quê? Atemporal. Isso, boa, maravilha, um conhecimento atemporal. Perfeito. Mas percebe que a ciência também tem um pouco essa ambição, né? Por exemplo, o Newton descobriu a gravidade. A gravidade ela não vale só agora, a gravidade vale desde quando começou o mundo, né? Então, o Newton descobriu uma verdade universal, uma lei universal que rege o mundo. É através desse discurso da filosofia que vai começar a surgir, por exemplo, a filosofia ela vai falar de uma maneira geral das coisas, mas a partir de então vai começar a surgir caminhos específicos. Por exemplo, as pessoas que vão estudar somente a natureza. E aí vai começar uma ciência chamada física, por exemplo. Então, a filosofia ela é considerada a rainha das ciências. Né? Meio ambicioso isso daí, meio metido um pouco, né? Mas por quê? Porque a filosofia foi o primeiro tipo de discurso que está buscando essa universalidade, essas coisas atemporais, né? Que não estão só num determinado tempo, mas que existem sempre, né? Tudo bem? E aí, só para finalizar, pessoal, eu queria falar. Então, peraí, depois eu volto nesse slide. Deixa eu só fazer a conclusão, ó. Então, presta atenção, ó. Apesar das dificuldades em responder à questão o que é a filosofia, né? É possível apontar, então, algumas características, ó. Aí eu enumerei aqui o que eu já falei, né? É uma atividade, né? Uma atividade que busca a verdade, que nasce de um sentimento de pequenez e ignorância. A filosofia tem como natureza ser questionadora e desconfiada, né? É uma atividade metódica e investigativa, uma atividade racional, lembrem disso, né? E é uma atividade que procura universalidade na forma de abordar os seus objetos, né? Então essas 6 características, de certa forma, formam um tipo de discurso filosófico que existe até hoje. Até hoje tem filósofos que estão que eles, né, dentro dos seus livros, das suas obras, eles têm exatamente essas características, né? Agora deixa eu só falar uma coisinha para vocês. Quais são os objetos de estudo da filosofia mais famosos? Porque eles recebem uns nomes, e às vezes é um nome meio esquisito. Então eu vou colocar aqui para vocês verem, né, o que é exatamente. Então, ó, olha um dos objetos de estudo da filosofia. Um dos primeiros, né? Na verdade, olha que interessante. Quando Sócrates e Platão vão começar a fazer os seus discursos filosóficos, a apresentar a sua filosofia, por exemplo, vocês já ouviram falar, só um exemplo, vocês já ouviram falar do mito da caverna do Platão? Quem não ouviu falar, não se preocupa que a gente vai ver isso daí mais para frente. Eu vou mostrar, eu vou trazer ele para vocês. Mas vocês já ouviram falar do mito da caverna? Sim, então, olha que interessante. O que é o mito da caverna? Ele está falando o quê? Ele está falando sobre. O mito da caverna está falando sobre um político, sobre o conhecimento. Ele está falando sobre o quê? A filosofia ela é tão universal que o mito da caverna, por exemplo, ele está falando sobre tudo isso. Ele está falando sobre como a gente conhece. A alegoria, os acontecimentos, é possível ser interpretados de diversas maneiras. Pensando, por exemplo, na política, pensando, por exemplo, no conhecimento, pensando numa atitude moral. O mito da caverna ele pode ser interpretado de diversas maneiras. Eu vou mostrar isso para vocês. É muito rico os signos que estão lá, os símbolos que estão falando no mito da caverna, né? Então ele pode ser interpretado de diversas maneiras.
Ele pode ser interpretado como o caminho que o político tem que fazer para ser um bom político, ou o caminho que eu tenho que fazer para ser uma boa pessoa na minha vida, ou o caminho que eu tenho que fazer para poder conhecer as coisas. Ele tem diversos significados, diversas camadas, a gente pode pensar assim, de interpretação. Então, olha só, quais são os objetos da filosofia? O que ela se preocupa? Primeiro, a ideia de ontologia. Vocês já ouviram falar essa palavra? O que é ontologia? Ontologia é o estudo do ser. A gente pode chamar disso. É o estudo das coisas como elas são, né? O Platão ele tem uma determinada ideia de como é o ser, e o Aristóteles, por exemplo, tem outra ideia do que é o ser. Mas é o estudo do ser, o estudo daquilo que é. Complicado, né? Falar assim, né? Porque, por exemplo, alguns filósofos vão ver o mundo como uma unidade, como uma coisa só. Então, o ser para esses filósofos é o mundo. É essa unidade que engloba tudo. Agora, por exemplo, Aristóteles, quando ele vai buscar o ser, vai falar assim: eu estou estudando o ser. Quando ele vai encontrar o ser, ele não vai encontrar o mundo como uma unidade. Ele vai encontrar o ser como sendo cada um de nós. A Larissa é um ser, a Bruna é outro ser, eu sou outro ser. Então, o ser nas suas particularidades. Então, a ontologia pode ser o estudo do ser, tanto um ser abrangente demais, quanto o ser humano, por exemplo, né? Se chegar na humanidade. A ontologia, aliás, a metafísica. O que é a metafísica? Né? Essa é uma palavra que a própria palavra fala um pouco sobre o que significa, né? Meta é o que está para além, né? Então é o que está para além da física, além daquilo que a gente vê, que nos chega pelos sentidos, né? A metafísica é o estudo daquilo que a gente não consegue ver, né? Por exemplo, quando a gente estuda teologia, por exemplo, é um pouco de metafísica, né? Tem a ver com o estudo das coisas que estão para além do sensível, do material. Quase toda filosofia, olha que interessante, a filosofia ela começa na metafísica. A gente vai estudar o Platão, o Sócrates, a gente vai ver que é pura metafísica o que eles estão falando, né? Eles estão falando de coisas, né? Por exemplo, a ideia do Platão. Existe dois mundos, praticamente, o mundo das formas e o mundo nosso aqui, sensível, né? E nós somos uma cópia desse mundo das formas. E onde está esse mundo das formas se a gente não vê? É uma metafísica, é a ideia de um mundo que a gente não vê mesmo, um mundo que só a gente alcança pela razão. Beleza? Então a metafísica é o estudo das coisas que estão para além do sensível, para além do que a gente pode ver. Epistemologia, né? Episteme. Essa palavra episteme significa conhecimento. E a epistemologia é o quê? É o estudo do conhecimento. Como a gente conhece as coisas. Eu olho para esse copo, como que eu sei que ele é um copo? Como que eu conheço, né? Filosofia é bem isso. Como que eu conheço esse copo? Parece engraçado, né? Você fala assim, olhando para ele, né? Mas cada filósofo vai apresentar de um jeito como que eu conheço esse copo. Cada um tem uma ideia de como o conhecimento se dá, né? Como que acontece o conhecimento. Então a epistemologia é o estudo do conhecimento. Quando a gente faz, hoje em dia a epistemologia é uma das coisas mais fortes da filosofia, porque é ela que critica ciências, por exemplo. Quando eu tenho um método, sei lá, experimental de ciência, é através da epistemologia que ele vem. A epistemologia pode ser a base para fazer uma crítica à ciência, por exemplo, né? A ciência é o conhecimento, aquilo que a gente conhece. A epistemologia a pergunta de como a gente conhece aquilo. Né? Depois a gente vai falar, quando a gente for falar de Kant, por exemplo, vocês vão ver que o Kant, na Idade Moderna, ele é um epistemólogo, né? Principalmente. Ele vai trazer uma nova ideia de conhecimento que vai revolucionar o mundo. Depois a gente vai ver isso daí. Outro objeto de estudo, a ética e a moral. Isso daí vocês já sabem, né? O que é a ética e a moral? O comportamento humano, os valores humanos, né? Qual que são as referências dos valores humanos, né? Por que determinados lugares têm um valor, outros lugares têm outro valor? Será que existe uma referência única de valor humano? Essas são as questões da moral, né? A política, que vocês já conhecem, né, também, né, o estudo de que é a política, para que serve o Estado, para que serve o governo, né? Por que nós somos desiguais, né? O estudo, né, da polis, a gente pode pensar assim, o estudo da cidade, dos acontecimentos humanos, né? Um pouco nesse sentido. E a estética. O que é a estética? Vocês já ouviram falar já? É o estudo do que a estética? Falem aí. Ou escrevam, né?
Do belo, exatamente. É o estudo da beleza, da harmonia, do formoso, essas palavras mesmo. Eles vão usar essas palavras mesmo, né? Ó o formoso, a forma, né? Da forma. É o estudo, né? Da harmonia, da beleza, exatamente isso daí. Então, como a gente pode ver, a filosofia ela tem várias áreas, né, de estudo, né? E nos primeiros filósofos, essas áreas se confundem bastante, se a gente começar a perceber. Que nem eu falei do mito da caverna, por exemplo, para vocês. O Platão, quando ele está descrevendo o mito da caverna, ele está fazendo todo. Ele está falando sobre epistemologia, sobre ética e moral, sobre ontologia, sobre política. Olha quanta coisa. Tipo, é uma frase. Podemos pensar assim, é uma frase que a gente pode interpretar de todas essas maneiras, né? Então, olha só a universalidade aí também. O cara fala um negócio que significa outro, que se estende a várias outras interpretações, né? Isso é uma coisa bem importante, bem legal, assim, da filosofia. Então, na verdade, era isso que eu queria concluir a semana passada, né, pessoal? Mas acabou não dando o tempo. Mas é mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês do discurso filosófico, sobre o que é o discurso filosófico. Tudo bem? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Ah, espero que tenha ficado claro, assim, né, para vocês, mais ou menos esse primeiro tipo de discurso filosófico, né? Tudo bem? Hum, vamos lá, então, ó. O que eu pensei agora, então? Pensei em a gente fazer aqueles exercícios. Eu trouxe eles aqui mesmo no slide, ó. Coisa bem simples, ó. Vamos fazer ele, então, beleza? Então, ó, o primeiro exercício. O que é? Esse exercício foi uma prova diagnóstica, né? O que é uma prova diagnóstica? Para saber mais ou menos o quanto vocês estão familiarizados, né? No caso, no meu caso, com a filosofia, né? Mas aí teve as outras matérias. Mas o quanto vocês estão familiarizados, eu trouxe esse exercício principalmente com alguns conceitos, com algumas palavras próprias ali da filosofia. Então, olha só a primeira pergunta que a gente acabou de falar, ó. A que campos da filosofia correspondem, respectivamente, os seguintes objetos: o verdadeiro, o belo e o justo? A ética, epistemologia e estética, né? O verdadeiro não corresponde à ética muito, né? Na verdade, assim, poderia até pensar, até poderia ser, né? Mas na verdade, quando ele fala verdadeiro, ele está falando do conhecimento, aquilo que eu conheço como verdade, né? Então não é muito da ética. O justo sim pertence à ética, né? A epistemologia estética. A B, a política, estética e metafísica. Ah, eu vou, né? Vamos fazer rapidinho essa aqui, que acho que muitos de vocês já devem ter acertado, né? A política, a estética e a metafísica? Não. A ética, moral e estética? Essas palavras até estão certas, assim, né? Mas elas não correspondem exatamente àqueles primeiros, né? Não dá para fazer uma ligação certinha. Qual que seria a resposta certa, né? Seria a E, nesse caso. Não sei se vocês colocaram, né? Mas é epistemologia, que estuda o verdadeiro, que estuda o conhecimento. O belo, que é estudado pela estética. A estética não estuda só o belo, ela estuda principalmente também, olha que legal, as artes. Por exemplo, um dos livros mais legais de estética que tem chama, que eu já li, pelo menos chama O Paradoxo do Comediante. É um livro onde o autor, que é o Diderot, né, um filósofo iluminista, ele vai falar como que funciona desculpa, como funciona um ator. Como que o ator é? Por exemplo, assim, né, só falando rapidinho, ele vai falar mais ou menos assim: você acha que um bom ator é aquele que entra no personagem, é aquele que encara o personagem, né? Tipo, então se ele tem que chorar, ele vai lá e ele chora horrores. Ele sente a emoção que o personagem dele tá sentindo, né? Geralmente se acredita que o bom ator é esse, aquele que sabe sentir aquelas emoções do que o seu personagem precisa sentir para poder expressar elas de uma maneira genuína, mostrar elas como uma coisa verdadeira. E aí o Diderot vai falar assim: não, vocês estão todos enganados. Porque, na verdade, o ator, ele não pode sentir nenhuma emoção daquelas que o personagem dele tem que sentir. Ele precisa aprender a imitar as emoções, mas nunca sentir elas. Porque se ele sentir elas, no final da peça, ele vai estar acabado. Ele vai falar assim, né? E se ele precisar, e é muito. Se ele souber imitar um choro, se ele souber imitar uma alegria, ele tem que olhar a natureza e aprender a imitar a natureza. Mas ele não pode se deixar levar pelos sentimentos do personagem, né? E aí ele dá um exemplo muito legal. Ele fala assim, por exemplo, um bom ator é o Garrick.
É um ator lá da época dele. Que é um cara, não sei se vocês já viram, que ele vai mostrar como esse ator é bom. Por quê? Porque ele faz assim, toda vez que ele faz assim no rosto, vocês já viram isso? Ele, é paradoxo do autor, mas chama paradoxo do comediante, mas é do ator mesmo, né? Ah, não, tudo bem, Milena. Agora que eu vi aqui. Vou escrever aqui, ó. Paradoxo. Paradoxo do comediante Denis Diderot. Ele vai falar. Opa, aí, escrevi errado. Ele vai falar assim, ó. E vocês já viram essa imagem? Assim, ó, eu já vi em algum filme, mas não é esse ator, né? Porque nunca foi filmado ele já morreu. Mas que cada vez que ele faz, ele põe a mão no rosto, ele levanta, ele tá feliz. Aí ele põe a mão no rosto, ele levanta, aí ele tá mais triste. Aí ele vai da emoção mais alegre até a emoção mais triste em 1 minuto. O que significa isso? Significa que ele observou bem a natureza, ele soube imitar bem a natureza, né? É, tem uma cena assim do Coringa, exatamente, é. Ele não sente aquilo. Quem sente aquelas emoções é a plateia. É a plateia que é para se matar nas emoções, chorar com o personagem, sorrir com o personagem, mas o ator não pode fazer isso. Então essa só foi assim uma amostra de, por exemplo, como que a filosofia estuda a estética, por exemplo, né? Qual que é o papel do autor? Olha que interessante. Como que o ator funciona? Esse é um estudo, né? Mas existem diversos outros, né? Beleza, vamos para dois então, ó. Essa daqui é do Enem. Essa é bem legal, gente. E essa daqui ó, cai bastante esse tema no vestibular, né? Por isso que eu coloquei. Não tem a ver com a nossa matéria de agora, né? Porque essa pergunta ela tá falando sobre a modernidade, sobre as mudanças da modernidade. Mas se vocês lembram, ó, só para mostrar aqui para vocês, eu coloquei ela porque modernidade é uma coisa que cai muito lá, ó. Olha só, Kant e a modernidade dá, né? Olha lá, se você for ver uns 21% aí, quase. Imagina, quase, né, 22%, vamos por 25% da prova. Se tiver 4 questões, uma vai ser sobre modernidade, com certeza. Olha só. Então, ó, vamos ler com calma, ó. Presta atenção. Depois de longas investigações, convenci-me por fim de que o Sol é uma estrela fixa, rodeada de planetas que giram em volta dela, e de que ela é o centro e a chama. O Sol, né? Que, além dos planetas principais, há outros de segunda ordem que circulam primeiro como satélites em redor dos planetas principais e com estes em redor do Sol. Não duvido de que os matemáticos sejam da minha opinião. Se quiserem dar seu trabalho de tomar conhecimento, não superficialmente, mas de uma maneira aprofundada, das demonstrações que darei nessa obra. Se alguns homens ligeiros e ignorantes quiserem cometer contra mim o abuso de invocar alguns passos da escritura sagrada, né, da Bíblia, a que torçam o sentido, desprezarei os seus ataques. As verdades matemáticas não devem ser julgadas senão por matemáticos. Só uma pergunta, o que ele está falando aqui? Alguém conseguiu entender? É meio dificinho, mas alguém conseguiu entender o que ele está falando? Quem é Copérnico e o que ele está falando? Alguém lembra disso daí? Só pra gente, só, né? Só assim, não tem a ver com o que eu falei com a nossa aula de hoje, mas é importante a gente pensar isso daí. Ele descobriu, no caso, que a Terra não era o centro do universo, mas sim E, que e- a Terra girava em torno do Sol. exatamente, é uma mudança. Quando a gente chegar lá para falar da modernidade, essa daí é uma mudança devastadora na história da humanidade, assim, uma mudança que faz o homem, o ser humano, perder a noção de onde ele está no mundo, né? É muito transformador, é isso mesmo. É quando ele é a primeira pessoa que vai falar assim, ó, é o Sol que está no centro do universo, não é a Terra. Até então se acreditava que era a Terra, mas agora é o Sol. E como que ele provou isso? Por verdades matemáticas. Prestem atenção nessa frasezinha dele, né? Por verdades matemáticas, né? E só os matemáticos podem julgar ele, né? De acordo com o que ele está falando. Então, ó, Copérnico. Agora o outro aqui de baixo. Aqueles que se entregam à prática sem ciência são como um navegador que embarca em um navio sem leme nem bússola. Sempre a prática deve fundamentar-se em boa teoria. Antes de fazer de um caso uma regra geral, olha só, experimente-o 2 ou 3 vezes
e verifique se as experiências produzem os mesmos efeitos. Nenhuma investigação humana pode se considerar verdadeira ciência se não passa por demonstrações matemáticas. Esse aqui é o Leonardo da Vinci, né? Um artista, né? Mas ele também é escritor. E ele também está falando aqui, ó, demonstrações matemáticas. Duas palavras importantes. Matemática, né? Demonstrações matemáticas e experimente, né? Aqui também, o Copérnico também está falando sobre experimentação, né? Sobre matemática, sobre provar alguma coisa, né? Isso que é importante. Então, ó, os aspectos a ser ressaltado em ambos os textos para exemplificar o racionalismo moderno né? O que caracteriza o racionalismo moderno, que vai influenciar a nossa sociedade até hoje? A fé como guia das descobertas? Não. A fé como guia das descobertas, pessoal, é o que a Idade Média propõe. A Idade Média ela propõe que você só vai conhecer a Deus pela fé, né? Deus, alguns filósofos falam, não, você conhece Deus racionalmente, né? Só que alguns filósofos, alguns pensadores, eles vão ser fideístas. Uma palavra estranha, né? Fideísmo. Quem que são os fideístas? São as pessoas que acreditam que você não alcança Deus pela razão, você só alcança Deus pela fé. Mas os racionalistas modernos não pensam isso. A B, o senso crítico para se chegar a Deus. Também não é. O texto não está falando sobre isso. A limitação da ciência pelos princípios bíblicos. Também não é. Olha que interessante que ele fala aqui, ó. Só para vocês verem, ó. O Copérnico. Se alguns homens ligeiros e ignorantes quiserem cometer contra mim um abuso de invocar as passos à escritura, que me torçam o sentido, desprezarei os seus ataques. Ele está falando assim, ó. Eu estou falando que o Sol está no centro do universo, não a Terra. Mas alguém pode vir com a Bíblia e falar assim, ó, não, ó, olha só como que é a Terra que tá, porque, um exemplo, na Bíblia está escrito que o Sol para, né? O Sol parou em um determinado dia. Olha aqui, ó, o Sol parou. Se o Sol tivesse no centro e a Terra tivesse girando em volta dele, era a Terra que ia parar, não o Sol, né? Só que eles vão falar assim, ó, são interpretações bíblicas essas, né? Só que a matemática e as experiências que eu fiz, os experimentos que eu fiz, me mostraram que é o Sol que está no centro da Terra. Depois eu vou mostrar para vocês, quando a gente chegar lá na modernidade, como que ele chega nessa ideia de ser o Sol e não mais a Terra, né? Então não é nem a A, nem a B e nem a C. Agora a D. A importância da experiência e da observação. É essa daí, né? A gente falou de experiência, falou de matemática, ele está observando, né? Ó, depois de longas investigações, né? Ele está sempre observando, ó, sempre a prática deve fundamentar-se em boa teoria, experimente-o duas vezes, né? Essa idade da modernidade, pessoal, é o momento onde vai começar a surgir a ciência que a gente conhece hoje. E como que é a ciência que a gente conhece hoje? Uma das características dela, ela é uma ciência que sempre está experimentando, sempre está reproduzindo aquilo que ela quer conhecer, né? Então é muito importante esse aspecto, né? A importância da experiência e da observação. Ah, eu fiz uma vacina. Vamos ver se ela dá certo. Pus numa pessoa. A pessoa se curou. A segunda pessoa se curou. A terceira pessoa se curou. Estou experimentando e estou observando que todas estão se curando. Então, provavelmente, eu chego numa conclusão de que aquela vacina funciona. Aquela vacina dá certo. Agora, eu fiz em 5 pessoas. 2 se curaram, 3 não. Não consigo saber se foi por causa da vacina ou não. Preciso fazer mais experiências, observar mais vezes o mesmo fenômeno. Qual? Ver se a vacina funciona na pessoa ou não. Por exemplo, né? E o princípio de autoridade e de tradição. Isso daí não também. Isso daqui é uma coisa bem da Igreja Católica na Idade Média, né? O princípio da autoridade e da tradição. Tudo bem? Tô indo rápido demais, gente? Ou tá de boa? Vamos lá, então. Às vezes é mais chatinho fazer os exercícios, mas é bom pra gente, né? E vendo justamente essas coisinhas, esses detalhezinhos, né? Então vai lá, o 3, hein? Olha só, isso daqui é uma frase do Kant. É, é, essa frase dele é um conceito dele chamado imperativo categórico, né? Fala assim, o que é o imperativo categórico do Kant? Não sei se vocês já ouviram isso, mas é uma frase famosa. Eu coloquei o Kant aí por causa que cai bastante o Kant no vestibular também, né?
Então, olha só, o imperativo categórico dele, imperativo categórico dele é o quê, ó? Age como se a máxima de tua ação devesse tornar-se mediante tua vontade a lei universal da natureza. Ou seja, ele está querendo dizer assim: age na sua vida, você não sabe como agir na sua vida, é uma questão sobre moral aqui. Você não sabe se tal coisa que você pretende fazer é certo ou errado. Sabe o que você faz para descobrir se a sua atitude é certa ou errada? Você imagina que todas as pessoas vão tomar a mesma atitude que você vai tomar. Se for causar uma confusão no mundo, então, por exemplo, eu tô com fome, aí eu tô vendo ali que tem uma pessoa que tem um lanche, eu vou roubar o lanche dela. Não sei se é certo ou errado eu roubar o lanche dela. Eu penso, imagine se todo mundo que tivesse com fome roubasse o lanche de alguma pessoa. Isso seria uma coisa boa no mundo? Provavelmente não. Traria muita desconfiança entre uma pessoa e outra. Então não é como eu devo agir. Sempre que eu vou agir, eu vou universalizar. Olha de novo a ideia de universal. Eu vou universalizar a minha atitude. Como se todas as pessoas pudessem tomar aquela atitude. Se for uma boa atitude, ela vai trazer um bem para o mundo. Se não for uma boa atitude, então eu percebi que se todo mundo fizesse aquela coisa, até eu seria passado para trás, então é melhor eu não agir daquela maneira. Isso é o imperativo categórico do Kant, né? Então, ó, nesse trecho da fundamentação da metafísica dos costumes, o filósofo Immanuel Kant formula o seu famoso imperativo categórico. Ah lá. Com isso, ele julgou ter respondido à questão moral de um modo distinto da tradição filosófica. Qual a principal diferença entre a moral kantiana e a moral tradicional? Aí, ó, presta atenção. A moral kantiana remete às escrituras sagradas para fundamentar as ações individuais. Não, né? O Kant, na verdade, olha só o que ele está fazendo, pessoal. Ele não está falando para você agir de uma maneira que Deus queira que você age. Ele está primeiro trazendo a responsabilidade para você. Age de uma maneira que a sua ação pode ser universalizada, pode ser universal. E todo mundo pode tomar aquela ação. A referência não está sendo Deus aqui, a referência está sendo a sua própria ação. Então não é essa. A B. Kant afirma a impossibilidade do ser humano agir de forma correta por ser naturalmente egoísta. Não, nada a ver, né? Não está falando da impossibilidade de agir por ser egoísta. Ele está falando que quando eu for agir, eu tenho que ver se vai ser uma ação egoísta ou não. Como que eu vejo isso? Universalizando novamente a minha ação. A C. A moral kantiana rejeita regras externas ao indivíduo, heteronomias. Está fundamentada apenas na razão humana. Alguém acha que é essa daí? Eu acho que é essa aí. É essa daí mesmo, né? Assim, isso aí. É essa daí mesmo, ó. Por quê? Não é externa, tá vendo? Eu acabei de falar de Deus, né? Que não é através de Deus que ele está fundamentado. No fundo, quando a gente vai estudar o Kant mais profundamente, né? A gente vai ver que ele ainda tem como Deus e o bem da Bíblia como uma referência para nossas ações. Mas ele é um dos primeiros que vai elaborar essa ideia de que você vai primeiro saber se a sua ação é boa, não olhando a Bíblia, mas utilizando a sua razão, utilizando o seu pensamento, né? Então é essa daqui, a C. Aí a D aqui, ó. Kant rejeita a moral cristã e afirma que o indivíduo deve ver a vida como uma obra de arte. Não, ele não faz isso, não. Ele não rejeita a moral cristã. Essa é uma das coisas importantes de saber. Assim, ele só rejeita os fundamentos. Como que você chega como que você chega num bem, numa ação boa, né? Você não olha mais a Bíblia, agora você age com a sua razão. E essa ideia de uma obra da vida como uma obra de arte é uma ideia que vai surgir um pouco mais para frente do Kant também, né? Então, pessoal, acho que era isso daí que eu queria falar para vocês agora, né? Essa que era. Eu gostaria de ter corrigido esses exercícios com vocês, né? Semana passada já, mas eu pensei em sempre preparar tirar um tempinho da aula para poder corrigir os exercícios com vocês, né? Alguns exercícios, que é importante. Tudo bem? Então, ó, aí teria os outros exercícios também, né? Da, da aula passada, né? Então eu vou falar ele, vamos lá, vou corrigir ele rapidinho. Daqui a pouco é o intervalo, né? Esses 5 minutinhos eu vou corrigir pelo menos o primeiro, ó. Vocês estão vendo aí ele?
Eu já até coloquei esse, pode já tá na cara aí, né? Mas ó, segundo Marilena Chauí, a filosofia surge quando alguns gregos, ó que a palavra, ó, admirados e espantados, né, que é aquela ideia do Talmasian, né, com a realidade, né? Então a filosofia surge quando alguns gregos, admirados e espantados com a realidade, insatisfeitos com as explicações que a tradição lhes lidera, começam a fazer perguntas e buscar respostas para elas, né? Aí a pergunta é legado da filosofia grega para o ocidente europeu a criação da essa pergunta, essa questão, ela é muito interessante, pessoal, assim, da gente discutir, porque, ó, a criação é legado da filosofia. A criação da dialética, fundamentada na luta de classes, como forma de explicação sociológica da realidade humana, não é. Mas existe um filósofo que ele chega nessa conclusão, né? Que é o Marx, né? A filosofia do Marx é exatamente isso daí. Só que não é a tradição da filosofia. Se você colocasse que a é filosofia, estaria certo. Mas não é o legado da filosofia grega para nós. Embora, o que eu comentei com vocês na última aula, o Platão é uma das pessoas que vai defender um método dialético, né? Mas aqui, então a dialética ela começa lá no Platão e ela vai passar pela história da filosofia inteira. É um legado, mas que a luta de classes é o que fundamenta a realidade humana, não é. É só marxista essa ideia. A B. A produção de uma concepção de história linear, que tratava dos fins últimos do homem e da realidade e da realização de um projeto divino. Essa também é muito boa, sabe? Parece um pouco ser. A filosofia fala um pouco da realização, né? Dos fins últimos, né? Qual que é a função de cada um, qual é o fim último de cada um nesse mundo. Ela fala um pouco sobre isso, mas também não é um legado dela. Principalmente essa ideia da realização de um projeto divino. Poucos filósofos vão falar disso daí. Alguns filósofos vão falar que existe um projeto divino no mundo, né? Mas é poucos. Deixa eu ver uma coisa. Vocês mandaram. Ah, beleza, então. Peraí. A C, né? A preocupação com a continuidade entre a vida e a morte através da prática de embalsamento e outros cuidados funerários. Essa não tem nada a ver, né? Essa daqui é meio estranha, coisa de Egito parece um pouco, né? E a D, a aspiração ao conhecimento verdadeiro, a felicidade e a justiça, indicando que a humanidade não age caoticamente. É essa daí, como vocês podem ver, né? E aí, o nascimento das ciências humanas, implicando em conhecimentos autônomos e compartimentados, né? Compartimentados, separados, né? Na verdade, essa também poderia ser, não parece que funciona? Só que o legado da filosofia não foi o nascimento das ciências humanas, foi uma espécie de discurso que futuramente levou à criação dessas ciências humanas. Quer ver? Vou dar só um exemplo para vocês. Vamos pensar que a filosofia começa, né? Hoje a gente vai ver um pouco isso daí. A filosofia começa no século 7 a.C., ou seja, ela começa entre os anos de 700 a.C. a 601 a.C., né? Há mais de 2.600 anos atrás, né? 2000, muito tempo atrás. Só que a sociologia, por exemplo, a história, como a gente conhece essas disciplinas hoje, só vão surgir no século XV, no século XVI, né? A sociologia vai surgir só no século XVII, XVIII. Então, quer dizer, olha só, quanto tempo tem do nascimento da filosofia para o nascimento das ciências humanas? É muito tempo, né? É aos poucos que vai se especializando, é, né? O filósofo ele vai falar sobre tudo. De repente, um vai começar só a falar da natureza e o outro só vai falar do ser humano. Então, você já começa a separar as coisas aí, né? Antropologia, físicos, antropologia que estuda o ser humano, os físicos que vão estudar a natureza. Vai começando a ver a separação entre as ciências. Mas a filosofia, lembra, ela é universal, ela tenta falar sobre todas as coisas de uma vez. Tudo bem, gente? Hoje estou sentindo que eu estou falando meio rapidão assim, né? Mas é isso, ó. Querem fazer um intervalo? Então a gente volta daqui 10 minutos? Pode ser? Beleza, então, gente. Então daqui a pouco a gente volta aí. Aí eu vou já na matéria para a gente conversar.
E depois a gente, se sobrar um tempinho no final, eu volto e faço os outros dois exercícios. Tá bom? Tem uma coisa importante que eu quero falar mesmo. Prof, tu me faz um favor e vê se eu te entreguei essa atividade. Porque eu tenho certeza de que eu fiz ela. Eu Só que também, eu acho que eu vi. porque eu fui procurar aqui no e-mail e eu não recebi Aqui, ó. Tá vendo? a. Tá. Ah, você foi É bem, ó porque. lá, mandou. Então eu vou procurar no e-mail. Porque ele geralmente manda resposta, né? Tipo, o que a gente escreveu. Uhum. Ó, gente, eu gostei muito de ser, ó, isso daqui, ó. Sempre que vocês forem dar resposta, fazem isso mesmo, dá uma resposta completinha. É muito importante isso. Eu coloquei de dissertativa porque alguns vestibulares são dissertativos, né? Então, é importante treinar essa escrita também. Você escreveu bem, isso mesmo. Beleza, então, pessoal, daqui a pouco a gente volta, então, tá? Aí eu volto no conteúdo um pouquinho.
Ô, pessoal, voltei, viu? Se estiver aí. Na hora que vocês voltarem aí, se estiverem aí, vocês avisam, hein? Ô, beleza. Gente, antes de eu explicar, antes de eu começar o conteúdo do nascimento da filosofia, né? Só quero acabar Só quero resolver um exercício lá que é importante, aproveitando que a gente está falando do discurso filosófico aí, né? Foi um exercício que eu coloquei lá para dar uma enganadinha no 6. Quer ver? Vocês vão ver. Ah, beleza, ó, já vou começar então, tá? É esse aqui, ó. Deixa eu ver, Bruno, eu vou ver aqui. Pera aí. Na verdade, eu acho que já tinha chegado já. Acho que eu já tinha visto a resposta aqui. Olha lá, aqui, ó. Faz tempo, acho que chegou já. Beleza? Chega. Né, você já tinha respondido faz um tempinho já. Ó, o que eu queria mostrar é isso daqui pra vocês, ó. Por quê? Vamos ler que daí eu vou explicar pra vocês. Pera aí. Vocês estão vendo aí, né? Beleza. Ó, é a 4, tá? Depois as outras a gente corrige, mas de certa forma acho que vocês foram bem, assim, vocês eu vi lá muito bem, assim. Poucas pessoas erraram, talvez uma pessoa errou um, sabe? Mas olha só aqui que tá um importante, que por isso que eu falei de fazer exercício é legal, porque alguns exercícios vão trazer algumas questões que geralmente é difícil a gente comentar, e no exercício a gente consegue comentar de uma maneira melhor, mais específico. Então olha que legal, ó. Leia o trecho do filósofo Deleuze e Guattari para responder as questões. Aí começa lá o trechinho. As outras civilizações tinham sábios, mas os gregos apresentam esses amigos que não são simplesmente sábios mais modestos. Seriam os gregos que teriam sancionado a morte do sábio e o teriam substituído pelos filósofos, os amigos da sabedoria, aqueles que procuram a sabedoria, mas não a possuem formalmente. Mas não haveria somente diferença de grau, como numa escala, entre os filósofos e os sábios. O velho sábio pensa por figura, enquanto o filósofo inventa e pensa por conceito, né? Agora a primeira pergunta. Os autores gregos afirmam que os filósofos gregos procuram a sabedoria, mas não possuem formalmente. Explica essa afirmação. Vocês mandaram muito bem, quase todo mundo respondeu muito bem essa afirmação, né? Que é? Qual que é a grande lance? Eu escrevi uma aqui, ó. A sabedoria é uma característica exclusiva dos deuses, portanto é impossível que o ser humano seja um portador da sabedoria. Entretanto, ele pode tornar-se alguém próximo à sabedoria, ou um amigo da sabedoria, através da racionalidade, né? Nunca podemos esquecer disso daí. O discurso filosófico é racional. O filósofo é, por natureza, um questionador e, por isso, valoriza mais a elaboração de um determinado problema do que sua própria solução, né? Do que a própria solução desses problemas. O filósofo está sempre buscando conhecimento e sabedoria, porém não ousa afirmar-se como portador da sabedoria. Isso aí vocês sabiam, vocês mandaram muito bem. Mas é aqui que eu quero mostrar para vocês, é a 5, né? Essa que é uma coisa interessante, ó. Segundo o texto, qual é a especificidade do pensamento filosófico? E agora eu quero mostrar para vocês uma coisa. Eu não falei para vocês que o discurso filosófico que eu estou defendendo, ele passa por várias gerações, mas existem filósofos que não concordam com esse discurso. E agora aqui eu trouxe um exemplo de um filósofo que não concorda com esse discurso. Esse filósofo chamado Deleuze, para ele, a filosofia não é um discurso que busca a verdade, que não é um discurso que tenta ser, de uma certa maneira, verdadeiro, né? Universal. Não, a filosofia não tem essa. Para ele, a filosofia não é mais isso. A filosofia já foi isso, né? Quando os filósofos antigos pensavam em filosofia, eles pensavam: a filosofia é um discurso que busca a verdade, que busca a verdade de uma maneira que seja aquela verdade imutável, atemporal, né? Como a Vitória tinha falado. Só que para o Deleuze, e essa é uma nova visão de filosofia que está muito presente no mundo hoje também. Na verdade, se vocês forem nas universidades,
vocês vão ver que muitas pessoas usam esse Deleuze. Ele é um grande filósofo, eu adoro ele, gosto muito dele. E o que ele vai defender? Olha que interessante, o que ele vai defender? Ele vai falar que a filosofia, qual que é o trabalho específico da filosofia? Olha aqui, ó. O velho sábio pensa por figura. Nossa, é uma frase difícil, né? Como assim o velho sábio pensa por figura? Quer ver? Vou dar um exemplo interessante para vocês. Jesus. Como que, né, Deleuze provavelmente é um ateu, né? Ele não acredita em Deus. Então ele tem um pouco essa ideia desse velho sábio, aquele sábio do Oriente, aquele cara que anda sozinho, vamos dizer assim, que é um pensador, é um sábio meio oriental, assim, né? Os sábios do Oriente, o sábio chinês, brincando nesse sentido. Mas me falem uma coisa, como que Jesus ensina? Alguém sabe? Qual que é o método que Jesus ensina a sua crença, né? Os seus pensamentos? Alguém lembra qual que é? Jesus, ele ensina por parábolas. Vocês lembram disso? Né? Ele conta uma história e essa história tem um significado tão profundo que você consegue trazer para sua vida, né? Então, ele pensa através de figuras, através de imagens, né? Esse é um exemplo do o sábio pensa por figuras. Porque os sábios, em geral, como Jesus, é um exemplo que eu estou dando, ele transmite os seus pensamentos através de imagens, através de figuras, né? De contos, né? Parábolas, metáforas, através dessa imagem. Mas e o filósofo? Diferente do que eu ensinei para vocês até agora, do que eu mostrei para vocês do discurso filosófico, para o Deleuze, a especificidade da filosofia, aquilo que define o que é filosofia, por quê? Porque os filósofos, eles inventam palavras. Os filósofos, eles inventam conceitos que a gente vai usar no nosso dia a dia, no nosso mundo. Então fica vendo. Olha quantos conceitos eu vou colocar aqui, ó. Vou escrever para vocês não se perderem. Mas, por exemplo, Platão, ele tem o conceito de forma, um conceito que influencia totalmente nossa sociedade. Aristóteles tem um conceito chamado substância, que também é um conceito que fala sobre o ser, sobre a ontologia. Lembra da ontologia? O Aristóteles é um que vai influenciar muito a ontologia, o pensamento, né, dos ontológicos, né, sei lá, nem existe ontológico, mas o pensamento das pessoas que estudam o ser, né, substância. O Descartes, na modernidade, vai falar um conceito chamado cogito, cogito ergo sum, ele vai inventar esse conceito, o que é? Eu penso, logo existo. O Kant, ele vai inventar um conceito chamado a priori, assim, ó. Cada filósofo, o Nietzsche vai inventar um conceito chamado super-homem. Cada filósofo, as suas ideias podem ser sintetizadas num conceito, numa palavra. E essa palavra vai ser sempre usada. Essa palavra é uma palavra que vai transformar, de certa forma, o pensamento do mundo. Então, para o Deleuze, a especificidade da filosofia é trabalhar um conceito. O filósofo, para o Deleuze, olha que bonito, é até bonito. O filósofo Deleuze, ele é um artista. Enquanto os pintores, a obra do pintor é um quadro, a obra do escultor é uma escultura, a obra do filósofo é um conceito, é uma palavra que ele vai trazer um significado tão profundo naquela palavra que ela pode transformar as coisas, né? Ó palavras importantes, ó, do Marx, mais-valia. Vocês já ouviram falar, né? Por exemplo, nossa, tem um monte, né? Essência, existência, algumas palavras filosóficas, né? O existencialismo, por exemplo, do Sartre. Então, o filósofo, de acordo com o Deleuze, é aquele que cria uma palavra, é aquele que cria um conceito. Então, essa é uma coisa que eu queria trazer para vocês, mostrando como o discurso filosófico é diferente, né? Como ele pensa o discurso filosófico de uma maneira diferente. Ele pensa que a filosofia é a criação e a elaboração de conceitos. E aí, realmente, você consegue perceber isso em todos os filósofos, porque todos os filósofos, nos seus livros, eles têm conceitos super importantes, que é aí que a gente vai entender através, né, da leitura. Por exemplo, o conceito de alma, por exemplo. O ser humano tem uma alma. É um conceito que cada filósofo vai trabalhar esse conceito de uma determinada maneira, né? E aí, por exemplo, o conceito de alma do Platão é um conceito muito famoso, né? A psique do Platão. Então eu queria trazer esse exercício nesse sentido, eu trouxe para vocês, porque é um exercício que ele vai contra o que eu falei até agora.
Porque a ideia do Deleuze é essa daí. A filosofia ela é a criação de conceitos. Tudo bem? Deu para entender um pouquinho? Ó, todos esses que eu coloquei são conceitos importantíssimos que formam filosofias, né? A gente vai depois falar sobre o que é cogito, o que é a priori, substância. Conforme a gente vai tendo nas nossas aulas, eu vou trazendo essas ideias para vocês, tá? Ó, quer ver uma palavra? Desculpa, mas é uma palavra muito importante que os filósofos inventaram, logos, né? Quem inventou essa palavra foi o Heráclito, que a gente vai ver. Mas é uma ideia, o logos, aquilo que organiza o mundo, que me organiza. Beleza? Vamos lá, então. Vamos voltar aqui, então. Ó, esse slide eu já coloquei lá na... Eu já coloquei lá na pasta lá para vocês, tá? No Classroom. Então, ó, hoje, o que a gente vai falar, então? Eu acabei de falar do discurso filosófico, e ele vale para vários momentos. Hoje eu quero falar com vocês sobre o nascimento da filosofia. Aonde que surge a filosofia, né? Então, como a gente sabe, ó, aqui, ó, a filosofia... Assim, eu vou começar a trazer um problema, né? Só para variar, né? Tem que ser assim, porque o filósofo que não levanta um problema não é filosofia, né? Que é o quê? O problema, né? Os problemas do nascimento da filosofia. Qual que é o problema do nascimento da filosofia? É o seguinte, as pessoas se perguntam isso, os historiadores, os filósofos. A filosofia, ela nasceu na Grécia, de fato? Será que a filosofia é uma coisa grega, né? Alguns filósofos que vão defender a filosofia como uma coisa que nasceu na Grécia, como uma atividade que nasce na Grécia, eles vão falar do milagre grego. Então, quando falam assim, é o milagre grego, o que é? É o nascimento da filosofia, uma espécie de um milagre, né? Por quê? Porque, de acordo com esses pensadores, num mundo totalmente religioso, quase pouco racional, vai surgir esses caras que vão valorizar a razão, né? Para poder conhecer as coisas. Por isso que se torna uma espécie de um milagre. Porque era algo inesperado, algo que provavelmente não teria acontecido. Só que eu vou começar a problematizar isso. Será que a filosofia é uma coisa específica da Grécia? Né? Essa é uma pergunta importante. Ó, agora a pergunta que eu quero, ó, os povos antigos não tinham ciência? Né? Então aqui, ó, tem, por exemplo, ó, que eu coloquei aqui, o Egito, a Suméria, os assírios, aliás, os babilônicos, os chineses, os indianos. Se a filosofia ela surge há 700 anos antes de Cristo, né, 650 anos antes de Cristo, e o Egito, por exemplo, o Egito, quando surge o Egito? Não sei se vocês lembram, mas o Egito vai surgir há 3.000 anos antes de Cristo, né? O Império Egípcio começa 3.100 anos antes de Cristo. Será que durante tanto tempo assim não se tinha ciência no Egito, não se fazia ciência? E só lá na Grécia que foi surgir a ciência? Vocês entendem o problema que eu estou colocando? Né? Como que, olha só as construções, ó, isso aqui é a Torre de Babel, né, que dizem que os babilônicos que tentaram fazer. Mas olha só, como que vai construir uma coisa desse tamanho, né? Eles construíam coisas assim, não que a torre mesmo. Mas como que eles vão construir sem ciência, sem matemática, sem as artes, né? Então a ciência era algo que existia antes, ó. As ciências dos povos antigos, ó. Os povos antigos, eles dominavam diversas artes, eles eram muito inteligentes, né? Eles eram críticos, eles usavam a razão. Olha quantas ciências a gente pode identificar na antiguidade, né? Ciências assim, né? Vou colocar entre parênteses por enquanto, porque não é a nossa ciência de hoje. Mas ó, a matemática, a astronomia, a medicina, metalurgia, a arquitetura, a agricultura, eles já tinham os pesos e medidas. Eu coloquei essa imagem para vocês verem um negócio muito interessante. Nessa imagem está associado várias coisas, várias artes. Por quê? Olha só, é as pirâmides do Egito, né? Miqueirinhos, Kelpis, não sei se vocês já ouviram falar, é delas, né? A pirâmide de Gizé, Kelpis e esqueci o nome. Mineirinho. Não é Mineirinho, agora tô com Mineirinho na cabeça, mas não é esse nome, é outro nome. Mas são as três pirâmides mais famosas que tem no Egito. E olha que interessante. Primeiro, elas estão lá até hoje. Ó, a construção, né? Que construção, a arquitetura boa demais. Até hoje elas estão lá. Outra coisa, chega uma determinada época do ano, olha que povo inteligente. Elas foram feitas ali não à toa, elas estão num lugar específico.
foi pensado onde elas seriam construídas. Por quê? Porque numa determinada época do ano, aquela constelação de Órion, não sei se vocês já viram, que as Três Marias pertencem à constelação de Órion. Dá pra gente ver no céu aqui de São Carlos, dá pra você olhar Órion, você vê as Três Marias. Elas ficam alinhadas certinho com a pirâmide. Olha que arte, né? Olha que ciência, né? Então, ó, só nessa imagem a gente já tem a matemática, um pensamento matemático, astronômico, uma arquitetura. Então, as ciências são muito... os povos antigos, eles tinham ciência, né? Eles conheciam muito bem a matemática, os egípcios, por exemplo. Vou pegar o exemplo dos egípcios aqui. Eles conheciam muito bem a matemática, a geometria, a aritmética, né? Essa imagem está representando o quê? Porque o rio Nilo, não sei se vocês lembram disso, né? Mas o rio Nilo ele sobe, ele fertiliza as terras ali, e depois ele diminui. E aí, quando ele diminui, as pessoas vão plantar. Os egípcios é o momento da plantação. E para isso eles precisam dividir o terreno de um, o terreno do outro, para dar tudo certo, né? Para cada um cuidar do seu próprio terreno, mesmo que seja irregular. Então eles já trabalham com a matemática. Mas olha uma curiosidade: eles não conhecem o número zero. Olha que interessante, os egípcios não têm o número zero. E isso já nos leva a começar a pensar um pouco, a caracterizar um pouco essa ciência antiga, que é o quê? Olha só. Outra coisa, ele vai falar sobre astronomia e arquitetura também. Mas essa ciência antiga, ela tem um valor de utilidade. A matemática não é uma coisa abstrata demais para os egípcios. Ela é importante devido à sua utilidade, a separar o terreno, a fazer a construção. Ninguém fica contemplando a matemática no Egito. Na verdade, ela é utilizada só como prática. Ela é uma prática. Eu vou ali, eu meço até tal lugar e beleza. Não fico refletindo sobre os conceitos matemáticos, né? Nem sobre a astronomia, não fico refletindo sobre isso. São todas ciências úteis, práticas, que eu vou fazendo, vou exercitando. Nada eu contemplo, não fico contemplando o pensamento. Eu não fico olhando para os astros e contemplando a beleza dos astros. Na verdade, eu estudo os astros para saber quando que vai ter um eclipse, quando que vai ter a mudança das estações, quando que a cheia do rio vai chegar. Os astros, eles conseguem me dizer isso um pouco, porque eles me revelam a época do ano que eu estou, de certa forma, né? Então, eles influenciam eles são importantes, né? Porque eles influenciam a vida humana. Mas essas ciências são estudadas só no sentido de poder ser útil, de algo ser útil. Por exemplo, a medicina, né? Os egípcios, eles são mestres da medicina. Por quê? Porque eles dessecavam o corpo dos faraós, eles tiravam todos os órgãos, né? Menos o coração, né? E aí os médicos eram considerados o quê? Até feiticeiros. Mas por quê? Porque todas essas ciências, elas são práticas. Todas as ciências da antiguidade, essa é uma das marcas. Elas são ciências práticas. Tá bom? E outra coisa importante também que eu coloquei. Eles já tinham leis, tudo, né? A filosofia, ela vai pensar sobre a política, sobre o homem, tudo, mas já existia leis antigamente, né? Já existia a lei de Hammurabi, que é aquela olho por olho, dente por dente, né? Então, de certa forma, a ciência na antiguidade ela já existia muito antes da filosofia. Ciência já existia antes de filosofia. Só que agora, olha só, o que a gente pode pensar sobre isso? Primeira coisa, na antiguidade, a técnica é anterior à ciência. O que significa isso? Que eu primeiro aprendi a fazer. Primeiro eu aprendi a separar o terreno. Depois eu pensei que eu poderia medir o terreno para ficar mais fácil a minha separação, né? Primeiro o homem aprendeu a fazer, depois ele foi se aperfeiçoando a fazer. Outra coisa também, né? Que agora é uma coisa bem engraçada. As ciências, elas são inseparáveis da religiosidade. E essa é uma marca importantíssima. Tudo que é ciência, na Suméria, né, lá na Mesopotâmia, os egípcios, os chineses, os indianos, diferente do que vai ser na Grécia, essas ciências, elas estão totalmente relacionadas com a religião, né? E olha que interessante, se você perguntar para um sumério, ó, olha só, o povo sumério, vocês já ouviram falar deles? Eles criaram a roda, canais de irrigação, foram eles que inventaram a escrita. Ou seja, se você for perceber, é um povo que avançou muito, né? É a primeira civilização, eles deixaram de ter uma vida um pouco mais simples, podemos dizer assim, para se tornar uma civilização mais complexa, cheia de detalhes, né? Cheio, né? Exército, cultura,
leis, cidades-estados, né? Então se tornou alguma coisa muito mais complexa. Aí se você chegasse para um sumério, vocês estão me ouvindo aí? Então silêncio, tá, né? Se vocês chegassem para os sumérios e perguntassem assim, cara, como que você fez a roda? Ele não vai falar para você assim, eu fiquei calculando e pensei que seria a melhor forma e tal. Na verdade, ele vai falar assim, sabe como que eu fiz a roda? Me contaram como que era para me fazer a roda. E aí, olha a imagem que eu coloquei aqui, ó. Por quê? Por exemplo, para muitas civilizações, eles aprenderam a arte deles, a astronomia, a matemática, através de pessoas ou deuses que ensinaram para ele. Ó, as ciências são inseparáveis da religiosidade. As inovações técnicas, né? Aquelas coisas novas que eles aprendem a fazer, no caso a fogueira, aqui nessa imagem, elas são obtidas sem esforços. Por quê? Porque se você, o Sumério falaria para você assim: eu aprendi a fazer essa fogueira com os deuses. Eu não fiquei pensando como que eu ia fazer ela. Simplesmente eles me ensinaram e eu aprendi a fazer. Então, se você for procurar uma explicação, uma origem para a ciência dessas pessoas, não está na racionalidade, ela está na mitologia. E isso é uma coisa importante. A mitologia dos antigos ensina muito o que eles fazem, né? A mitologia é a referência para a vida deles. Então, ele aprendeu a fazer o fogo, foi algum conto mitológico que ele ouviu, ele aprendeu a fazer o conto. Na verdade, assim, um sumério, por exemplo, nasceu e ele viu sempre as pessoas fazendo fogo, sempre as pessoas fazendo fogueira. Quando ele pergunta para essas pessoas como que faz, por que que vira o fogo, as respostas vão ser sempre essas. Foram os deuses que nos ensinaram. Né? Na verdade, a gente não teve esforço nenhum para fazer as coisas. A gente aprendeu tudo de mão beijada, podemos pensar assim. Então, é uma ciência prática e voltada para a religiosidade. Você estuda os astros para saber o tempo do. Qual é a época do ano que você tá, quando vai vir as chuvas, os eclipses, né? Mas também você estuda os astros porque os astros eles revelam um pouco a vontade dos deuses também. Então todas essas ciências que eu mostrei para vocês na antiguidade, antes da filosofia, elas funcionam, elas dão certo, mas elas são ciências práticas, elas não são uma ciência de contemplação. Ó, aqui, ó. Falta um princípio racional que organiza o mundo nessas ciências. Eles não pensam nessa ciência como alguma coisa que organiza o mundo e faz eu conseguir, até vamos pensar assim, dominar o mundo. Na verdade, essas ciências deles não têm nenhuma lógica, não tem nenhuma razão de ser daquele jeito. É porque os deuses ensinaram eles a ser. Tudo bem, gente? Tá dando para entender? Falem aí, por favor. Beleza, então. Então agora, ó, quero entrar um pouco então numa ideia da mitologia. Uma coisa rapidinho, ó. O que é um conhecimento mitológico? Sabe por que é importante? Porque a filosofia ela vai começar a se confundir com o mito. Num primeiro momento, a filosofia ela vai se apropriar do mito. Se você for ler Platão, por exemplo, nossa, Platão ele coloca um monte de mito nos livros dele. Sempre que ele quer explicar alguma coisa que ele não consegue explicar de uma maneira muito racional, né, de uma maneira lógica, ele coloca o mito. Porque eu quero mostrar para vocês como que o mito ele é rico em significado. Um mito, pessoal, parece ser uma historinha. Ó, o mito é uma narrativa sobre o mundo. Ele pode revelar verdades a respeito da criação das coisas e também formas de conduta. Então, quando você vai ver um mito grego, ele vai falar: aquela planta nasceu por causa de tal coisa. O sol, ele se põe, ele nasce e ele se põe porque é um deus que carrega Apolo, né? O deus que carrega o sol na carruagem. Então, o mito ele vai explicar a criação das coisas, ele vai explicar a conduta humana, né? Por exemplo, tem um mito do Ícaro, que ele não pode, ele foge, né, de um labirinto e ele não pode voar nem tão alto nem muito baixo, porque ele tá com asas de cera. Se ele voar muito alto, o sol vai queimar as asas de cera dele e ele vai cair no chão e morrer. Se ele voar muito baixo, pode ser que ele não consiga pegar a altura suficiente. Não lembro direito, assim. Mas ele tem que voar no meio. Ele tem que voar no equilíbrio. Isso é uma maneira, por exemplo, de falar sobre a conduta humana. Seja uma pessoa equilibrada, nunca seja mais, nunca voe mais alto do que você deve, nem menos. Voe na altura certa, no equilíbrio, né? Daqui a pouco eu vou trazer melhor como que o mito pode, como que o mito tem vários significados, né? Quer ver? Vou mostrar já, então.
Então, um mito é isso, ele vai revelar uma criação, ele vai revelar alguma coisa para o ser humano sobre a verdade. Lembra que quem conta os mitos, as pessoas que contam a mitologia, são os aedos. Eu falei na outra aula um pouco isso, são os poetas. E sempre que um poeta fala sobre um mito, né, sempre que o poeta conta um mito, ele está contando sobre... Não é ele que está falando, é como se fosse o Deus, os deuses falando através dele. Então o mito sempre é uma narrativa teoricamente verdadeira, falada diretamente das divindades, tá bom? E ó, é possível analisar um mito sobre muitos aspectos, né, sobre muitas perspectivas. Um mito, ele é muito rico, né, nos seus significados. Então, quer ver? Só para vocês verem. Ah, desculpa, quem que é esse cara aqui, né? Esse é o mito do Prometeu. Não sei se vocês já ouviram falar. Prometeu é a pessoa que é o titã que fez o ser humano, que criou o ser humano, né? Depois eu falo dele um pouquinho. Ele é um bom exemplo também, mas eu vou dar um outro exemplo mais profundo para vocês verem, ó. Presta atenção. Esse é o mito de Eros e Psique, essa imagem eu coloquei, né? O que é o mito de Eros e Psique? De uma maneira rápida, só para vocês entenderem a profundidade de um mito. Eros é o deus do amor. E a Psique, ela é uma rainha. Aliás, desculpa, ela é uma princesa. Uma princesa muito linda, que muitas pessoas gostam dela. Vêm pessoas de outros países, de outros lugares do mundo, só para ver ela, né? Porque dizem que a beleza dela é linda demais, que ela é alguém encantadora, né? Uma pessoa super boa. Então as pessoas se encantam por ela. E aí, quem acaba se apaixonando por ela é o próprio Deus do amor. O Deus do amor se apaixona pela Psique. E ele não permite que mais ninguém se apaixone por ela, já que ele que escolhe com quem você vai se apaixonar ou não, ele tira as paixões da vida dela. As pessoas gostam dela, olham ela, mas ninguém quer casar com ela, ninguém está apaixonado por ela. Por quê? Porque o Deus do amor é egoísta, e a gente vai ver isso. Os deuses na Grécia Antiga, eles são egoístas. Eles fazem o que eles quiserem com o ser humano. Quando a gente fala de tragédia, a literatura tragédia, ela sempre mostra isso. Uma tragédia sempre mostra como o ser humano é uma pessoa fraca no mundo. Sempre acaba mal as tragédias pro ser humano. E aí o que o mito vai fazer? Né? O que o Eros vai fazer? Ele vai acabar se casando com a Psique. Não vou contar muitos detalhes assim, mas ele vai acabar se casando com a Psique, ela vai se apaixonar por ele, ela vai amar ele também. Só que ele é um deus, ele é uma pessoa muito bela, né? Ele é o deus do amor ainda, ele é a beleza em pessoa. E nesse relacionamento entre eles, ela tem que fazer uma promessa para ele, que é o quê? Quando eles se casam, ela muda para um palácio. Só que ele não aparece. Na verdade, o Eros ele só aparece de noite para ficar com ela. E aí ele não deixa que ela veja o rosto dele. Então ela nunca pode ver o rosto dele. Eles ficam lá, eles se amam, só que ela nunca pode ver o rosto dele. Até que chega um momento que ela e eles têm um grande relacionamento, um relacionamento lindo, né? E aí até que chega um dia, um momento que as irmãs da Psique, elas estão meio com inveja da Psique estar tão feliz na vida dela com o Eros, que ela fala assim, não, você precisa ver quem que é o seu marido, você precisa olhar um dia pro seu marido. E aí a Psique vai lá e acaba olhando pro Eros, uma promessa que ela tinha feito que ela não ia fazer, e ela acaba fazendo. E aí o Eros fica muito chateado, porque ela não poderia ter visto ele. E ele vai embora, ela passa por uns momentos difíceis, assim. Só que resumindo, né? No fundo, ela ama ele e ele ama ela. Então, o que ele faz? Ele pede para os deuses transformar ela numa deusa. E aí ela se torna uma deusa. Beleza, pessoal. Uma historinha, né? Um mito. Só que agora presta atenção. Olha a profundidade do mito. Depois, se vocês quiserem ler esse mito, vocês leem. Tem na internet, aí tem bem legal. Mas olha a profundidade. Eu estou falando do Eros e do relacionamento entre Eros e Psique. Esse é o relacionamento que eu estou falando nesse mito. E ele tem vários detalhes, vários detalhes. Só que olha a profundidade. Eros é o quê? O que significa Eros? Significa amor. O Eros, ele é o amor. Ele está se relacionando com essa Psique. E o que significa Psique? Alguém lembra? Ele contava? Que da hora, hein? Agora que eu vi aqui a mensagem. Legal, hein? Psique, pessoal, é a alma. Olha que bonito esse mito. Esse mito está falando da relação entre o amor e a nossa alma. A psique, a mulher psique, ela representa o quê? Ela representa cada um de nós, o ser humano, a alma humana. É bela, é linda a alma humana, né? Olha que legal. Vocês percebem a profundidade do mito? Ele está falando sobre a alma humana e como a alma humana tem um relacionamento com o Eros.
E Eros, quando a gente for analisar certinho, é o desejo. Eros é o amor que você deseja as coisas. Então, a nossa alma tem alguma relação com o desejo? Falem para mim. A nossa alma é puro desejo. A todo momento nós estamos desejando as coisas, né? Então, olha como esse mito ele pode ser profundo. Você pode olhar ele de uma perspectiva profunda. Ele está falando entre relação entre aquilo que a gente é e aquilo que a gente deseja. É bem pesado, assim, sabe? É, não é à toa que, por exemplo, acho que o Freud ou o Jung, né, que são os psicanalistas, vão pegar esse mito e vão desdobrar ele, vão pensar ele de diversas formas, né? Então o mito, ele parece ser uma besteirinha, mas por dentro dele tem muitos significados. Eu posso ver ele como uma historinha boba. Ah, história de amor entre a Psique e o Eros. Mas quando eu pego e me aprofundo na história, eu percebo que ela está falando sobre eu, sobre você, sobre o ser humano. Ela está falando alguma coisa assim, ó. A sua alma, ela está com um relacionamento profundo com desejo. Alma e desejo são quase a mesma coisa. Elas têm um amor entre elas, né? E a gente está todo momento desejando as coisas, né? Desejo ao infinito até, né? Então perceba que o mito ele tem essa especificidade. Agora, só para, né, daqui a pouco já vai acabar a nossa aula, só para a gente terminar aqui, uma coisa importante sobre os gregos. A coisa mais importante da gente ver, assim, ó, por que eu estou falando sobre isso? Porque a filosofia ela vai se apropriar desses mitos, né? O nascimento da filosofia está relacionado com um mito, com o contexto da vida grega, com o contexto da cultura grega, né? E agora eu vou falar para vocês um pouco sobre o que é a cultura grega, né? Se vocês querem saber como que os gregos pensavam, eu já falei isso já, né, alguma vez. Se você quer entender como que os gregos pensavam, você tem que ler esses dois livros do Homero, a Ilíada e a Odisseia. Por quê? Porque esses são os livros, ó. Quando o menininho grego nasce, quando nasce um grego, uma das primeiras coisas que ele vai fazer, depois de aprender um pouco sobre música, é começar a ler a Odisseia e a Ilíada, porque esse é o livro básico de todo estudante da Grécia. Todos os gregos, eles liam esses livros. Eles sabiam, não necessariamente ler, mas eles sabiam todas as histórias que estavam nesse livro. Mais do que isso, eles queriam ser os personagens desses livros. Eles se inspiravam nos personagens desses livros. Todo jovem grego queria ser Aquiles, por exemplo, né? Do calcanhar de Aquiles. Vocês conhecem esses livros aí? A Ilíada? Vocês conhecem eles? A Ilíada e a Odisseia? Né? A Ilíada vai contar o quê? Vai contar a história da Guerra de Troia, né? Olha só, os gregos, uma coisa importante de vocês saberem. Para os gregos, tudo o que acontece na minha vida acontece por causa dos deuses. Eu não tenho responsabilidade nenhuma das minhas ações na minha vida. Se eu me apaixono por alguém, foi porque Eros veio e tacou uma flecha em mim e fez eu me apaixonar por a pessoa. Tipo o Cupido, né? Eros é como se fosse o Cupido. Né? Então, se eu me apaixono por alguém, é porque um Deus me influenciou me influenciou a me apaixonar por alguém. Qualquer coisa que aconteça na minha vida, os gregos, ó, pessoal, olha interessante. Os gregos, eles são fatalistas. O que é o fatalista? Né? Fatalismo. Fatalismo é aquele que acredita que todas as suas ações humanas, todas as suas condutas, tudo que você faz na sua vida, já está destinado a você fazer. Você acha que você vai escolher as coisas, você acha que você vai escolher o curso que você vai entrar na universidade, mas já está escrito qual é o curso que você vai entrar na universidade. Os deuses já sabem o que você vai fazer. Então não existe liberdade. Para os gregos não tem essa ideia de liberdade. Para os gregos, todas as coisas que eles fazem influenciados pelos deuses, né? Então isso é uma coisa interessante da gente ver. O Ilíada, né, só para esses livros são tão importantes que é bom falar um pouquinho sobre eles, assim, porque eles formam a cultura grega e praticamente a cultura grega tem uma grande influência na nossa própria cultura, né? Então é importante vocês conhecerem esses livros. O Ilíada vai falar da Guerra de Troia, né? Só para vocês terem uma noção. Em Troia tem dois irmãos importantes, o Heitor e o Paris, né? Eles são príncipes de Troia. O pai deles, que é o Príamo, é o rei de Troia, né? E o Paris, olha que interessante. Um dia, olha só para vocês saberem a história. Um dia o Paris está andando num bosque
e de repente aparece para ele 3 deusas. Afrodite, Atenas e Hera. 3 deusas que aparecem para ele. E elas estão numa competição. Qual delas é a mais bela? Elas querem saber qual delas é a mais bela. E cabe ao Paris decidir qual delas é a mais bela. Só que elas são traiçoeiras. O que elas fazem? Cada uma promete uma coisa para ele. Fala, se você me escolher, você vai ter muita riqueza, muito poder. Outra, se você me escolher, você vai ser um grande guerreiro. Só que Afrodite fala para ele, se você me escolher, você vai, a mulher mais bela do mundo vai se apaixonar por você. E aí o Paris vai lá e escolhe a beleza de Afrodite, né? E aí fica a promessa no ar. A mulher mais bela do mundo vai se apaixonar por ele. E quem é a mulher mais bela do mundo nesse momento? É Helena, que é casada com Menelau, que é um rei um rei espartano. Então olha só, a mulher mais bela do mundo já é casada. Olha os deuses como eles são fogo, os deuses na Grécia. Eles aprontam muito com os seres humanos. A mulher mais bela do mundo é casada. Em uma convenção de reis e príncipes, né, onde vários reis, vários príncipes se encontram, Paris acaba conhecendo Helena e Helena acaba se apaixonando por ele. E o que eles fazem? Por causa de Menelau, que é o marido dela, ela se esconde e foge com ele para Troia. E aí, quando Menelau descobre que ela fugiu com ele para Troia, ele junta o exército grego e vai buscar Helena em Troia, né? E aí começa uma guerra de 10 anos entre os gregos e os troianos, né? Uma guerra onde um dos principais personagens é Aquiles, né? Aquiles é um filho de uma deusa com um mortal. E aí tem uma, né? Na verdade, tem uma enganação, sabia, pessoal? Na Ilíada, não é na Ilíada que está o cavalo de Troia. Se você chegar no final do livro da Ilíada, ele não aconteceu o cavalo de Troia ainda. O cavalo de Troia ele acontece no começo de Homero, no começo da Odisseia, desculpa. Né? Então essa é uma coisa interessante, né? O pessoal começa a falar do cavalo de Troia na Ilíada, mas ele não acontece aqui. Ele só acontece na Odisseia, né? Que é a continuação da Ilíada. A Ilíada é a Guerra de Troia, que dura 10 anos. A Odisseia, entre os personagens da Ilíada, aquele que tem a ideia do cavalo é um cara chamado Ulisses, ou Odisseu, né? Ulisses foi o nome que os romanos deram para ele depois. E ele é o homem mais sábio que existe, né? Ele é das pessoas mais inteligentes que existe. E ele que tem a ideia do cavalo de Troia. Só que quando ele faz o cavalo de Troia, quando ele vai voltar para casa dele, eles vencem a guerra, ele vai voltar para casa dele, ele acaba furando o olho de um filho de um deus. O deus dos mares, Poseidon, tem um filho que é um monstro, né? Eu esqueci, é o Ciclope, né? Mas não sei se esse é o nome dele. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Ok, esse daqui, né? Que só tem um olho. Ele só tem um olho. E aí o Menelau vai lá o Ulisses vai lá e fura o olho dele. Quando ele fura o olho do Ciclope, o deus dos mares, Poseidon, fica tão bravo com ele que ele vai fazer o quê? Ele vai impedir que Odisseu e Ulisses voltem para casa. Volte para casa. Ulisses vai passar 10 anos no mar tentando voltar para a ilha dele, a ilha de Creta, né, onde está a esposa dele esperando. Ele fica 20 anos fora da casa dele, 10 anos na Guerra de Troia e 10 anos tentando voltar para casa. E aí o Poseidon vai colocando diversas dificuldades na vida dele, né? Então, se a gente fosse tirar alguma coisa, só para terminar já, não sei se o outro professor já está aí, só para a gente terminar. Se a gente fosse falar alguma questão da cultura grega, uma coisa importante é o seguinte: os gregos eles acreditavam que todas as coisas da vida dele estavam relacionadas com os deuses. Tudo que eles fazem são influenciados pelos deuses. Tudo bem? Uma outra coisa legal também da gente saber é o seguinte: os deuses gregos, diferente de outros deuses da antiguidade, os deuses, por exemplo, se você olha o deus do egípcio, como que é os deuses do egípcio? Ah, o professor entrou. Como que é os deuses do egípcio? Só pra gente acabar. Eles são metade. Pode falar. Quer falar? Ô, professor, já tô acabando, tá? Os deuses do Egito, eles são metade animais e metade pessoas, né? E eles também controlam a vida dos seres humanos. Mas os deuses gregos, eles são humanos. Eles são representados como humanos. E aí, não só são humanos, quanto eles têm todos os sentimentos humanos. Eles têm tudo que a gente sente, os deuses gregos também sentem. Inveja, raiva, às vezes quer se dar bem em alguma situação. Só que qual que é a diferença entre eles e nós?
eles têm esses mesmos sentimentos, só que eles são poderosos, imortais, e eles fazem o que eles quiserem. Então os deuses gregos brincam com os humanos. Eles tiram sarro dos humanos, né? Eles fazem tramóias, aprontam com os humanos. Então essa é uma coisa interessante. Só que, agora só para finalizar, alguns pensadores vão falar assim, que foi muito importante os gregos colocarem as suas características humanas nos deuses deles. Por quê? Porque isso fez com que os gregos pensassem muito sobre o ser humano, através da imagem dos deuses. Mas pensando nos deuses, eles também estavam pensando naquilo que era humano. E isso vai influenciar bastante a filosofia. Tudo bem então, gente? Vou encerrar aqui então, tá bom? E aí, professor, tudo bem com você? Tudo bom, Thiago? Tudo bom. Tudo bom. Galera, então beleza, deixa eu só tirar aqui. Boa Ah, noite, Ana Clara. parar a gravação, né? Espera aí.